Luciana, atender pessoas da geração Z hoje no consultório. O que é essa geração Z? Como que é atender? São os jovens de hoje, né? Os jovens da internet, os jovens de Pokémon, né? Porque agora o negócio é profissional, né? Tem jogos assim que a pessoa passa de... Eu tenho paciente que o namorado joga Pokémon de domingo, das 11 da manhã às 8 da noite. É profissional, ou seja, tem várias Tem pessoas. campeonato, né? Campeonato, isso. Aí, na segunda, obviamente, atendo minha paciente frustrada. Porque, assim, é uma discrepância. Um quer estudar, o outro não quer estudar. Um quer ir além, um vê futuro, o outro não vê futuro. Pra que eu não vou, né? Então, enfim. A maioria já chega no nosso consultório com problemas graves emocionais. São transtornos, né? Muitos vêm de clínica, de uma internação. Já peguei alguns que vieram de internação, tipo, saíram domingo da internação, vieram para o consultório já na segunda-feira. Tenho borderline. Nossa, quando veio o primeiro caso que eu peguei, eu falei, meu Deus, socorro, o que eu vou fazer, né? Dentro dos critérios do DSM, aquilo é uma perturbação gigante para o psicólogo, né? Você fica assustado e com medo. Mas aí, de repente, você vai vendo a pessoa doce que existe por trás daquilo, né? E, enfim. Aí você vai percebendo que geralmente vem já pronto, diagnóstico pronto. Eu sou border, e geralmente é border, né? E aí, durante o processo terapêutico, você vai vendo que não, aquela pessoa não é border, né? Aí você vai vendo a discrepância de diagnóstico, de comportamento, né? Você vai vendo que a pessoa, ela teve um desvio no momento que levou ela a querer não estar mais aqui, né? E aí você descobre que foram outros sintomas que colocaram ela naquela posição e naquele momento. Então existe uma distorção da realidade, né? Uma percepção errada do outro, da sociedade. Quer dizer, a nossa sociedade está caminhando para um mundo mais artificial e a gente tem mais dificuldade no interpessoal. Você vê que o social tá mais difícil. Daisy. Muito plástico esse processo de construção social, há uma plasticidade. Enfim, as pessoas acabam tendo, por exemplo, o borderline é um transtorno de personalidade do grupo B, né? Enfim, então dentro desse contexto, observando essa persona que está ali dentro do limite de várias questões. Várias questões. Socialmente, o que nós devemos fazer enquanto psicólogos ali, né? O que o psicólogo deve fazer nesse acolhimento, por exemplo? Mostrar que ele é um ser humano, em primeiro lugar, porque ele não se enxerga mais como ser humano. Ele se enxerga num contexto, um IA. Ele é um IA aqui dentro dessa Matrix, que eu já escutei muito. O paciente fala, não, doutora, aqui nessa Matrix. Eu falo, oi? Peraí, você é um ser humano, você é existencial, você existe aqui. Vamos pertencer a esse mundo primeiro, antes de você ver todo esse contexto? Quer dizer, a pessoa deixa de existir, Daisy, entendeu? Então, assim, é muito importante você trazer a pessoa e falar assim, olha, veja o que você gosta de fazer. Isso serve para você, isso não serve para você, sabe? Tanto que tem muitos deles que criam uma dependência emocional gigante em outras pessoas. Porque elas não se enxergam mais. Como é que eu posso me enxergar e não querer uma outra pessoa assim? Elas não querem participar desse contexto que gira em torno dela, entendeu? Mas ela também não existe aqui. Sabe quando a pessoa fica perdida? Ela fica perdida no contexto. Aí, enfim, vamos voltar lá para o border, né? Eles vêm com esses sintomas, porque eu tenho um processo afetivo muito grande em tal fulano, eu não posso viver sem fulano, e eu fico agressiva, e eu me corto, aquilo. Tá, aí vai passando o processo, você vai vendo que aquela pessoa não tem só aquilo.
né? Que ela tem um período eufórico na mania, ela tem um período depressivo, né? E assim ela vai indo. Quando ela tá no depressivo, ela fica com aquela sintoma de que o mundo não faz mais sentido, né? Ela realmente não vê sentido no mundo. E é muito importante a gente trabalhar isso. E aí os diagnósticos podem ir alterando ao longo do processo terapêutico. Então a gente não pode fixar um paciente que chega a border no border. A gente vai mudando isso, essa concepção. Mas o mais importante de qualquer diagnóstico é o ser humano que está ali. É entregar de novo, dentro das especificidades que o paciente apresenta, e são muitas, né? Porque assim, eu costumo dizer que o paciente ele não tem um só diagnóstico, né? Ele tem um espectro dentro daquele diagnóstico. Cada um vai apresentar um sintoma e ele não é igual ao outro, né? Um border A não é igual ao border B, o border C que chegou no seu consultório. Não, ele não é. Então, olhe para o lado humano do seu paciente e enxergue aonde ele tem potencial que você pode explorar, né? Aonde você não vai conseguir tirar muita coisa dali. É mostrar para ele aonde são onde ele fica nervoso, quais são seus gatilhos. Aonde você tem que prestar mais atenção que estiver acontecendo esse contexto. Entende? E aí mostrar para ele que ele precisa, de fato, explorar aonde aquilo não vai adiantar ele mexer. E é engraçado, porque às vezes você pega um paciente que é casado com outro tipo de transtorno. Menina, aí você tem que rebolar. Você vai buscar as técnicas e teorias lá do arco da velha para você poder trabalhar aquilo, porque ela tem que trabalhar com a especificidade dela com as especificidades do marido. E aí? Você tem que ter esse olhar clínico também. O cuidado, né? Um cuidar com cuidado, compreendendo para além do diagnóstico e sim na questão humana, né? O movimento, as relações, biopsicossocial, cultural, tudo, olhar todos esses contextos que envolvem essa pessoa. Tudo. E ela é muito mais atravessada pelo social dela, pelas questões dela, enfim. Porque a gente está tá no sentido disso. Num período social onde quase não é social. Eu me socializo com minhas redes sociais. Entende? Então, assim, é aquela coisa muito digital. E aí a pessoa, depois da pandemia, ficou muito isso, né? Na pandemia, você ficou muito introspectiva em você não gostava de você, né? Agora, com o digital, nesse nível, as pessoas não gostam das pessoas mesmo, sabe? Você fica irritada de estar num ponto de ônibus e ver aquele monte de gente. Ai, eu não quero escutar a música que fulano tá escutando. Ai, eu não quero isso, eu não quero... Sabe quando você tá no limite do antissocial. E aí surgem vão surgindo transtornos de fato, né? Porque você não consegue mais convivência social. E você criado nesse contexto também, né? Essa geração que vem vindo agora, eles foram criados dentro de uma casa. Entre pai e mãe que trabalham. Então, a rede social, a internet em geral, né? As informações... né? Todo mundo vai agora no Google saber quais são os sintomas, o que significa ter aqueles sintomas. Aí chega no médico, o médico falou tudo errado para mim. Da contrariedade também, né? Eles também contrariam demais, né? O imediatismo do jovem, tudo, né? E essa fragilização das relações, essas cyber-relações, quais são os danos? Cyber-relações não são reais, né? O dano é de saber que nada é real. E psicologicamente a gente sabe que as pessoas não confiam em outras. Então eles já começam a não confiar naquilo, né? Já vem crescendo nesse mundo tecnológico. Como é que você vai confiar no tecnológico? Você não tá vendo nada. Então quer dizer, a desconfiança, a discrepância de tudo, né? Todos os sentidos ali. Você não tem sentido nenhum com aquele outro ser que você tá conversando. É tudo fantasioso. É uma confiança a confiança tem que ser construída, né? Então esse processo de construção é fragilizado. É entre a fantasia e a realidade, né? O ideal e o real. Tem uma distância